Bem, essa é uma aula muito rápida, só para a gente avançar um pouco a respeito de design e do belo, né? Como fazer coisas bonitas e atrativas para os nossos clientes e leads e prospectos. Basicamente sobre fonte, eu queria dizer o seguinte: a gente tem que escolher muito bem as fontes, porque as fontes provavelmente vão ficar muito tempo contigo. É uma boa ideia você manter as fontes por um máximo período de tempo. Ficar mudando de fontes nas suas publicações dá uma certa impressão de que você está improvisando, né? Perde um pouco aquele retrato que você imagina que uma certa marca deve ter, tá? Se não tem fontes ainda, eu sugiro que você escolha mais de uma fonte. Duas fontes parece um bom número e você pode ter até três fontes, mas nunca passe de três fontes, tá? Nós usamos duas fontes, mas usamos também variações dessas duas fontes. As variações de negrito, né, quando fica bold, quando fica mais grossinha assim, e às vezes itálico também, quando ela fica inclinada, para variar um pouco as nossas publicações, mas basicamente somente duas fontes. Obviamente, a gente tem que também ter muito cuidado na escolha de cores, as cores das suas fontes. Você pode sim repetir as cores de seu logo, seu logotipo, as cores da sua marca. Se preferir, pode criar também uma identidade completamente diferente no mundo online. Você pode criar, por exemplo, um avatar, que é uma figura, né, que vai representar a sua marca nas suas publicações, de uma forma geral, na sua publicidade, na sua comunicação de marketing com o mercado. E algumas vezes, cada vez mais é comum ser você mesmo. Ou seja, colocar a sua cara lá, o seu rosto vai ser a maior representação do seu nome e da sua marca. Para isso, quando a pessoa usa o seu próprio rosto, né, aparece em lives, coloca o retrato lá nas publicações, isso é muito comum em celebridades, gurus, autores de conteúdo. Então, para isso, você precisa, na verdade, ter muitas fotos legais de si próprio, tem que começar a prestar atenção nisso, sempre que tiver uma oportunidade, sentir aquele clima assim que vai dar uma foto de boa qualidade, vai fazer uma bela composição, vai lá e tira as fotos. Depois essas fotos podem ser editadas, a gente pode cortar só a pessoa, assim, só o rosto da pessoa, retirar isso para colocar numa outra composição. A mesma coisa também são os Reels, né? A gente não está falando de Reels aqui agora, está falando de fonte, mas você pode sim, sempre que tiver um ambiente bacana, na hora que tiver um cenário mais interessante, um cenário que possa ajudar você a levar os seus clientes até a Terra Prometida, algo que ajude nesse sentido, você pode utilizar aquilo ali para gravar vídeos, para fazer Reels, depois você monta isso, né? Usa o celular mesmo para gravar. Além de tirar fotos, sugiro que grave vídeos também. Mas voltando às fontes, uma vez escolhido, você tem que tentar ao máximo se manter dentro de um padrão em todas as suas publicações. Manter-se dentro de um padrão acelera e facilita muito a criação de conteúdo. E os seguidores do seu conteúdo sentem também um clima de, poxa, eu já conheço esse pessoal aí, essa marca conhecida, eu tenho uma confiança com eles, eu até gosto dessa marca. E essa identificação é feita imediatamente a partir do momento que você mantém um padrão lá dentro, não sai muito de um certo padrão. Então vamos falar agora sobre dicas para combinar fontes, usando fontes em composições. Eu vou brincar aqui com vocês, utilizando somente o nome da minha empresa, da nossa empresa aqui, responsável, em última análise, por esse curso, pela qualidade desse curso, desse treinamento que você está participando, é a HX Tecnologia. Então aqui vamos lá, olha, imagina que sempre vale a pena você usar as fontes que têm maior destaque, né, que são mais
gordinhas, assim, que estão em negrito, né? Bold e maiúsculas, e as maiores fontes no topo e as menores fontes embaixo. Você colocar uma coisa maior aqui embaixo agora, com uma fonte maior do que esse HX aqui, vai ficar muito estranho, né? No exemplo aqui, a combinação de uma mesma fonte também, e só que ela aqui em cima em negrito e aqui ela em tamanho regular. Bom, além disso, você pode também combinar duas fontes da mesma família tipográfica. No exemplo aqui do lado, por exemplo, há a combinação entre uma fonte HX e a mesma fonte está aqui em negrito e aqui embaixo ela está sem negrito, está no tamanho regular. Isso costuma funcionar muito bem. Tá? Aqui é só um exemplo, começa a perceber isso por aí afora. Fontes com espaçamento entre as letras, aqui embaixo, ó, coloquei espaçamentos diferentes, também costumam dar uma composição bacana, costuma variar o jeito que você produz conteúdo somente usando texto, não é isso? Então aqui eu diminuí o tamanho de HX e aumentei o tamanho de tecnologia. Fica interessante. Lá em cima é o grossa e aí embaixo é a mais fina, digamos assim, tá? O uso de serifa. Serifa, para quem não conhece, é claro, é essa beiradinha aqui, ó, que tá vendo aqui no T, não tem uma beiradinha aqui, aqui em cima, aqui embaixo, o C está serifado, o G está serifado, o L, ó, essas beiradinhas que saem fora da letra. Você vê que essa aqui não tem serifa nenhuma, é não serifada, não tem serifa. E essa tem a combinação de fontes sem serifa com fontes com serifa, podem apresentar bons resultados sim, vale a pena experimentar, ok? Essa aqui outra é um outro truque, eu acho que é um pouquinho mais delicado, possivelmente exige uma pessoa que tem um pouco mais de experiência em design gráfico, mas de qualquer forma é uma dica interessante você usar as letras caretonas aqui, bem conservadoras, né, como estou usando HX, e usar uma outra, sendo ela um pouco mais alegrinha, né, um pouco mais, eu chamei aqui de engraçadinha, né, com umas bossas aqui diferentes. Também é um negócio meio um pouco mais difícil de fazer para ficar muito bonito. O contrário também você pode usar as letras de título bem diferentes, né, um pouco mais engraçadinhas, né, digamos assim, e usar de baixo de uma forma mais tradicional, não é isso? Uma fonte um pouco mais comum, mais formal, digamos assim. Nunca use fontes muito parecidas. Fica estranho numa composição. Aqui você vê que essa fonte é muito parecida, parece a mesma, mas não é. São fontes totalmente diferentes, mas na hora de escrever elas são parecidas. Aí dá uma impressão que tem alguma coisa errada nisso aqui, né? E se parece que tem algo errado, é porque certamente tem alguma coisa errada. Aprenda isso em design, é uma boa. Se você olha assim, tem alguma coisa errada aqui, é porque certamente tem alguma coisa errada. O design só fica pronto mesmo quando você fala, não estou vendo nada mais de errado nesse design. Esse aqui é uma outra besteira que a gente nunca pode fazer, é usar duas fontes completamente distintas, né, diferentes entre si. As duas sendo engraçadinhas e em uma composição fica realmente estranho, parece que tem algo errado, e como vocês sabem, quando tem algo errado é porque está errado, precisa ser consertado, precisa ser modificado. É isso sobre fontes por agora.